Esse é o momento que todos bocejam, coçam os olhos, não é? Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao CRE. Como vocês comentaram que não temos ninguém novo aqui, acredito que vocês já estão acostumados com as palestras, com o estudo dos livros psicografados pelo Chico Xavier. Normalmente nós falamos sobre alguma das lições do Fonte Viva, por exemplo, mas essa semana é uma semana especial, essa semana é uma semana de comemoração. Nós comemoramos o aniversário de Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, o homem que veio e não só praticou verdadeiramente a caridade, mas o homem que ajudou a difundir a doutrina espírita aqui no nosso país. E é óbvio, meus amigos, que esse trabalho não se iniciou aqui no nosso plano físico, aqui no nosso planetinha. O livro, este livrinho aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também psicografado pelo Chico, conta uma história muito bonita, onde Ismael, que seria o benfeitor, vamos dizer assim, da nossa nação, ele se reúne, claro, no plano espiritual, com os espíritos que cuidavam junto com ele de todo esse trabalho, falando, e o livro coloca que isso seria no final do primeiro reinado, e ele diz para esses espíritos do trabalho que precisa ser feito, não só aqui na nossa nação, mas no planeta inteiro. Ele diz que é preciso, que aquele era o momento para trazer algo que pudesse confortar o coração das pessoas que viviam aqui na Terra, porque o século seguinte seria marcado de muita dor e muito sofrimento. Sabemos que século seguinte, ali 1914, tivemos a Primeira Grande Guerra. E ele dizendo sobre tudo isso, ele diz que muitos espíritos já estavam na Terra com essa missão, fazendo esse trabalho, mas naquele momento ele se vira para um dos espíritos ali presentes. E ele diz para esse espírito quanto a missão dele seria importante, que ele viria ao nosso planetinha para cumprir a missão de trazer, de divulgar, de contar, vamos dizer assim, a lição dos espíritos. Diz que esse momento foi marcado de muita emoção daqueles que estavam presentes. Lógico, a pessoa que ouviu isso, o espírito que ouviu isso, ficou muito comovido com toda aquela situação. Algum tempo depois, a reunião finaliza, se dissipa e diz que cheiros de rosa era sentido naquele lugar, naquele local. Reunião se dissipa, passa algum tempo, 29 de agosto de 1831, Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, dá o primeiro choro aqui no nosso planetinha. Nasce Dr. Bezerra de Menezes, filho de Antônio Bezerra Cavalcante e Fabiana de Jesus Maria de Bezerra. Ele nasce numa cidade que era conhecida como Riacho de Sangue, hoje Jaguaratama, no Ceará, cerca de 240 quilômetros do Rio Grande do Norte. Filho de um fazendeiro, um coronel. O senhor Antônio tem uma família muito abastada. E Dr. Bezerra de Menezes nasce neste local. Mas o senhor Antônio, coronel Antônio, ele também é um homem com um coração muito bom. E este homem não media esforços para ajudar não só a família, mas qualquer um que pedia ajuda. E quando ele percebia que ele não tinha mais recursos para ajudar, ele buscava o que ele ainda teria que receber. Ele antecipava os seus recebíveis para entregar ao outro, para ajudar ao outro. Porém, com essa prática rotineira, ele se vê com pouquíssimos recursos e busca os seus credores para saldar seus débitos.
Os seus credores, conhecendo a fama do coronel Antônio, se recusam a receber o valor, mas ele não aceita ficar devendo, vamos dizer assim. Ele entrega a sua fazenda e se mantém como administrador daquelas terras, ganhando muito, ganhando apenas e tão somente o que era necessário para a sobrevivência da sua família. E muitas vezes faltava, inclusive, o básico para essa família. Coronel Antônio também era envolvido com política e ele chega a sofrer uma certa perseguição no local. Então a família precisa mudar para o Rio Grande do Norte, que não era um local tão distante assim. Bezerra, pequeno, começa a estudar. Desde cedo ele mostra uma capacidade intelectual muito forte. E muito cedo ele, inclusive, chega a substituir os professores, desde muito jovem. A família volta ao Ceará, pode retornar algum tempo depois ao local, ele estuda em uma escola onde o seu irmão era o diretor, mas ele diz para o seu pai: não quero seguir o caminho da minha família, dos meus irmãos, quero me tornar médico. No Ceará não havia, naquela época não tinha escolas de medicina, então o pai, a família precisava mandar o Bezerra de Menezes para o Rio de Janeiro. Com recursos escassos, Bezerra de Menezes vem com pouco dinheiro. Vai para o Rio de Janeiro com pouco dinheiro. E diz que ele teve uma conversa, vamos dizer assim, com o seu pai, que é incrível, onde ele diz: sua vida, meu pai, está repleta de verdadeiros rasgos de probidade. Seus atos ficarão impressos dentro de meu coração, como modelos de dignidade e retidão moral. Prometo, no entanto, ao Senhor e a mim mesmo, ser digno do nome honrado que levo comigo para a corte. Veja, aquele pai não dispôs de uma herança financeira, não deixou uma herança financeira, mas ele deixou a maior herança possível, que era do bom caráter. Bezerra de Menezes parte para o Rio de Janeiro, como eu disse, com pouco dinheiro, o dinheiro que ele tinha conseguido coletar, ele gastou na viagem. Chega no Rio de Janeiro, vai morar em um local muito simples, já com algumas despesas da faculdade, enfim. Só que o valor que ele tinha não era suficiente para o seu sustento. E aí, aquele valor do local onde ele morava começa a atrasar um mês, começa a atrasar outro mês, algumas despesas da faculdade ficam em atraso, e ele, de família católica, se vê pedindo ajuda aos outros. Ele se vê pedindo ajuda a Deus. Ele se vê em oração pedindo para que ele pudesse seguir com esse objetivo que ele tinha de seguir com a medicina. Conta a história que neste momento, em algum tempo depois, um rapaz, bate na porta da hospedaria onde ele morava e fala: Bezerra de Menezes? Sim. Soube que o senhor é muito inteligente e dá algumas aulas particulares. Eu estou precisando de aulas de matemática. E aí, o Bezerra de Menezes fica um pouco: mas eu não gosto tanto de matemática, tudo bem, mas combinam uma data posterior para início dessas aulas, combinam um valor, só que esse rapaz faz questão de pagar o valor inteiro de todo o curso, de todas as aulas, antecipadamente. O doutor Bezerra fica um pouco reticente, doutor ainda não, né? O Bezerra de Menezes fica um pouco reticente, mas recebe esse valor e vai para a biblioteca estudar a matemática para poder recordar algumas questões, para poder dar aula para aquele rapaz. No dia combinado, Bezerra de Menezes aposto: onde está o rapaz? Ele usa, óbvio, o valor para pagar as despesas que estavam em atraso. E onde está o rapaz? Ninguém sabe. Esse rapaz não aparece. Particularmente, eu entendo a questão do rapaz, eu também fujo da matemática, eu entendo completamente a fuga dele, mas vejam que interessante, aquilo que impossibilitaria o Bezerra de Menezes de seguir com esse objetivo, com esse sonho, com essa missão,
as coisas se ajeitam e a espiritualidade encontra um jeitinho para acontecer, não é? Bezerra de Menezes segue, conclui o seu curso e, junto com um colega, que aí já era um rapaz abastado, constrói uma pequena clínica para atender. Agora, ambos médicos constroem essa clínica no Rio de Janeiro para iniciar os atendimentos. Ele atendia só na clínica? Não. Porque as pessoas o procuravam. Olha, eu estou com uma dor, eu estou com uma coisa assim. E ele ajudava sem cobrar nada. Ele ajudava basicamente aquelas pessoas que ninguém queria atender. Aquelas pessoas que os médicos não tinham tanto interesse, até porque não poderiam pagar pela consulta. Enquanto a clínica montada pelo Dr. Bezerra de Menezes e seu colega ficava vazia, a casa onde Dr. Bezerra de Menezes residia ficava cheia de gente. E à medida que o seu nome crescia e as pessoas o conheciam ainda mais, ele ganhou o apelido, vamos dizer assim, de o médico dos pobres. Claro que esse apelido na época não gerou tanta inveja, né, dos seus colegas, porque, ora, o médico dos pobres, para que eu gostaria de ser o médico dos pobres? Deixa ele atender. Mas como as pessoas ficaram conhecendo, o seu nome ficou muito conhecido, ajudou na clínica também, porque as pessoas que podiam pagar iam para a clínica. Dr. Bezerra então ficou rico, milionário, comprou várias mansões. O valor que ele recolhia na clínica, o valor que ele ganhava e que ele recebia ali, ele usava para ajudar as pessoas. E ele ajudava com tudo. Ele ajudava sem cobrar consulta, ele ajudava inclusive dando o seu anel de formatura para uma pessoa pagar o medicamento, que ela não teria o dinheiro para fazer o pagamento. Ajudava com alimentos, ajudava com roupas, ele ajudava da maneira na qual ele podia. Aí nós já temos o Dr. Bezerra de Menezes, que é jornalista, que é médico, e aí ele já se casa com a Maria Cândida, sua primeira esposa, e decidem chamá-lo para a política. Ora, um nome importante, né? Vamos chamá-lo para a política aqui na nossa sociedade, e ele também se torna político. Acho que já estava sobrando bastante tempo, né? Médico, jornalista. Vamos ser político também. Bom, infelizmente, passado algum tempo, Maria Cândida falece e deixa o Dr. Bezerra de Menezes com os filhos sozinho. Neste momento que ele fica extremamente abalado e extremamente sentido e se vê perdido, ele volta a estudar a Bíblia. Ele se apega à Bíblia. Passados cerca de 2 anos, ele se casa com a irmã materna da sua primeira esposa, a Cândida Augusta de Lacerda, e ele segue com ela até o final da sua vida. Bom, Dr. Bezerra de Menezes, um homem já conhecido, como eu falei, com tantas atividades e tantas atribuições, além dessa caridade que ele fazia. Em um momento, um amigo de profissão, um colega de profissão, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, que escrevia com o pseudônimo de Fortúnio, chega e encontra o Dr. Bezerra e fala: meu amigo, preciso lhe trazer uma cópia dessa obra que eu traduzi. Uma obra recém-chegada aqui no Brasil, na qual eu fiz a tradução. Faço questão que o amigo leia. Dr. Bezerra olha e diz: Livro dos Espíritos? Mas eu sou católico. E aí ele se vê refletindo: espera aí, eu também estudo filosofia. Como chega uma doutrina aqui que eu não tenho conhecimento? Vou entender o que é, acho que não vai me fazer mal. E ele, em um bonde, num trajeto um pouco mais longo, né, começa a folhear e começa a ler o Livro dos Espíritos. E nas palavras dele diz: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido
tudo o que se achava no livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia que eu era espírita com inconsciente, ou como se diz vulgarmente, de nascença. Realmente aquilo para o espírito dele não era novidade. Passado alguns anos, ele busca algumas casas que já estavam fazendo estudos, enfim, sobre o livro dos Espíritos, e ele efetivamente se declara como um espírito diante de uma multidão, e nós sabemos que na época isso tinha alguns desdobramentos, não é? Oi? Digo, se declarou espírita. Se declarou, eu falei, perdão, se declarou espírita. Se declarou espírita diante de uma multidão, porque na época aquilo não era tão aceito e tão comum. Enfim, passado algum tempo, ele é convidado a presidir a FEB, a Federação Espírita Brasileira, pela primeira vez. E outra história muito interessante acontece quando ele está saindo da FEB. Ele já, como eu comentei, já havia dado o seu anel. Sempre quando ele tinha algum valor, isso era revertido a outras pessoas. E ele está saindo da Federação Espírita e vem um homem e ele pede algum dinheiro, dizendo que estava com fome e que queria comer. E ele busca nas suas vestes, não acha nada, não acha nenhum dinheiro, o anel já não estava no dedo. Ele olha para aquele homem e diz: ore e peça a Deus. O homem retorna, o homem sai de perto e efetivamente faz uma oração. Passado um tempinho, esse homem passa mal e tem uma febre altíssima. No delírio dessa febre, o homem vê uma porta, a porta de uma casa, e pensa: eu conheço esse lugar. Passados alguns dias, na qual esse homem se recupera, ele vai e bate nessa porta para pedir algum dinheiro também. Ora, coincidência se essa casa aparecer na minha cabeça de uma forma tão espontânea. Vou lá. Bateu na porta, este homem conseguiu um emprego para se sustentar. E ele volta na Federação Espírita para contar para o Dr. Bezerra de Menezes que aquilo havia acontecido. Entre idas e vindas, ele acaba presidindo mais uma vez a Federação Espírita posteriormente. E nisso ele já escrevia diversos artigos espíritas com o pseudônimo de Max. Esses artigos originaram 3 volumes do livro Estudos Filosóficos, onde ele fala sobre o espiritismo. E ele não faz só isso. Diz que em um determinado momento o espírito de Allan Kardec aparece para o Dr. Bezerra de Menezes e diz que ele precisa organizar o estudo do livro dos Espíritos. E ele assim o faz. Ele busca algumas casas que faziam isso e ainda não fica tão satisfeito, e ele começa a organizar um grupo que faz o estudo do livro dos Espíritos. Muito semelhante como fazemos aqui no CRE e como tantas as outras casas espíritas fazem até hoje. E isso segue, e o doutor de Bezerra de Menezes segue com essa divulgação da doutrina. Infelizmente, ele se vê adoentado, acamado, mas as pessoas diziam que ele não tinha apenas e tão somente a habilidade de cura pela homeopatia, que em um momento ele realmente se torna exclusivamente um médico homeopata. Ele não foi o iniciante, vamos dizer assim. A homeopatia já tinha desde 1818 e diz que inclusive com a facilitação do plano espiritual, mas ele efetivamente se torna um médico homeopata. Diz que ele não curava apenas com homeopatia, mas que apenas de estar próximo a ele já havia algo diferente. Já era possível sentir algo diferente. E o mesmo acontece, como eu disse, no momento que ele se vê acamado. Ele não falava, mas diz que os olhos dele brilhavam como nunca. E faziam filas na porta da casa dele para visitá-lo. E vejam só que curioso. Uma casa simples, como eu falei, ele não reuniu bens materiais, ele não juntou bens materiais. Em um cômodo, numa cadeirinha de palha,
que ficava ali naquele cômodo, as pessoas iam visitá-lo continuamente. Apenas para agradecê-lo, apenas para estar próximo daquela figura tão incrível. E olhem só que interessante. As pessoas sabiam da condição da família, as pessoas sabiam que a família passava dificuldades, sabiam também que não aceitariam caso fosse oferecido um valor. Então, sempre que iam trocar a fronha da cama do Dr. Bezerra de Menezes, percebiam que dali saía um certo dinheiro. Quando as pessoas iam agradecê-lo, iam vê-lo, acabavam deixando um valor ali para que pudesse ajudar a sua família. Enfim, Dr. Bezerra de Menezes faz a sua passagem. Tem um livro que infelizmente eu não me recordo o nome agora, mas que diz que quando a mentora do Dr. Bezerra de Menezes o recebe no plano espiritual, naquele momento onde ele está acordando e percebendo o local que ele se encontra, ela diz: tem algumas pessoas que estão aqui para vê-lo. E ele não entende muito bem, e ela conduz ele para uma sacada, para uma varanda. E ele vê uma multidão de pessoas. Ele olha para ela e pergunta: mas eu não reconheço ninguém que está nesse grupo. Quem são essas pessoas? E ela diz: são todas as pessoas que você ajudou. Não só com a medicina, mas também com os estudos da doutrina espírita. Espíritos desencarnados que participavam e ainda participam das reuniões que o Senhor organizou na Terra. Veja, meus amigos, Dr. Bezerra de Menezes efetivamente recebeu da sua família a maior herança que poderia existir, a herança do caráter. Por isso, meus amigos, celebramos todos os anos a passagem dessa figura tão incrível, dessa figura tão iluminada e todas as lições que até hoje ele nos traz. Muito obrigada. Boa noite.